Uma boa noite para todos vocês. Da cidade de Uberlândia, João Ricardo, neste 5 de janeiro de 2023, são quase 20 horas, com muita alegria, venho fazer essa live para todos vocês, pois o Brasil precisa de pessoas que possam dizer aos nossos ouvidos o significado do Brasil. Como muitos brasileiros, com um coração uníssono, lutam por essa pátria. Meus amigos, meus queridos amigos da cidade de Uberlândia, uma simples mensagem para todo o Brasil, com muita alegria, com muita honra, eu estou aqui com ele, Tenente Alves. Boa noite. Boa noite, João Ricardo. Boa noite, Brasil. Prazer estar aqui com você e falar um pouco da minha experiência como tenente, oficial da reserva do Exército, servi o Exército 10 anos, estou aqui à sua disposição. Maravilha, então, meus queridos amigos, se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, pode estar escrevendo aí no chat que nós vamos estar perguntando ao tenente. Meus queridos amigos, Tenente Walter Cid está aqui na sua residência, para mim uma grande honra, meu querido Brasil, pois os soldados da reserva, não só o Tenente Walter Cid, mas todos aqueles que serviram fortemente essa pátria com muitos valores. Tenente Walter Cid, o senhor nasceu aonde? Qual foi a cidade? Nasci aqui mesmo, cidade de Uberlândia, né? E me alistei e tive o prazer de servir o Exército durante 9 anos e 10 meses, aproximadamente, dos quais 5 no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Uma experiência ímpar de passar momentos maravilhosos na segurança do Presidente da República, no Palácio da Alvorada, Granja do Torto e Palácio Planalto. Então é isso aí, meus queridos amigos. Vamos agora voltar ao túnel do tempo no Palácio do Alvorada, que é a casa de quem? Do nosso excelentíssimo Presidente da República, né? Maravilha, e o Planalto? Onde ele despacha tudo aquilo que é necessário na condução do nosso país, né? Ele é a pessoa que exerce a atividade diante das leis para que o Brasil possa ser um país. É como se fosse a sua casa, tá? Você administra a sua casa comprando o que o seu salário dá. Agora, se você passar do limite do seu salário, a presidência da República é a mesma coisa. Por isso o presidente fala tanto em família. Ótimo. É o seguinte, meu querido Brasil, eu gostaria que o senhor me mostrasse aquela foto com uma personalidade, um ex-presidente, um general, João Figueiredo, para que o Brasil, passando nesses momentos tão complicados, para que nós compreendermos quem realmente entende toda essa história do Brasil, aqueles que deram suas vidas para manter a lei e a ordem, como o nosso querido, amado, saudoso Dr. Gofredo, um advogado, deu aula de direito, deixou muito bem claro que as leis, elas servem para orquestrar ordem e progresso no Brasil. Nós sabemos que existem muitas desigualdades, muitos problemas sociais, mas nós precisamos ter soluções reais, não soluções que são piores do que o próprio problema. Então, essa foto eu quero mostrar aqui a todos os meus queridos amigos. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Tá aqui. Aqui o senhor poderia ir falando a respeito dessa foto. Eu tive o prazer, nessa noite, 24 de dezembro, passar a noite de Natal com a família do presidente Figueiredo. A esposa e a sogra. Maravilhoso. Bons momentos. O interessante aqui, meus amigos, tá aí, ó, Tenente Alves, como vocês estão vendo aí, ó, General João Figueiredo. A esquerda é a esposa? Sim, Dona Dulce. Dona Dulce, você pode pegar o microfone, por favor? Dando uma volta aqui. Dona Dulce Figueiredo. Isso aqui foi aonde mesmo? Na Granja do Torto. Você pode observar, assim, a noite de Natal,
os enfeites, né, de Natal. Nós fizemos o presidente faz questão de passar o Natal com a segurança dele, com quem tira o serviço, vigiando a residência dele. São pessoas que foram escolhidas para aquele dia e fizemos uma bela ceia, foi maravilhoso. São 2 momentos muito importantes. Tenente Walter Císio, eu olhando aqui, eu vi que no fundo, né, nós temos aí um quadro com a foto do João Figueiredo. E para o senhor, um jovem, né, me empreste aqui, por favor. Não precisa tirar, não. A Granja do Torto, ela é como o Palácio do Alvorada, a residência? Sim, vamos dizer assim, a Granja do Torto é uma chácara, né? Onde o presidente... mas o Figueiredo gostava de ostentar os cavalos, o hobby dele. Então, ele morava na Granja do Torto. Maravilha. E você, um jovem nessa época aqui, qual que era a sua patente? Eu era segundo-tenente, o mais jovem do Brasil. Segundo-tenente? Segundo-tenente. Eu tinha sido promovido naquele ano, né? Um ano como segundo-tenente. Após isso, eu fiz o curso, fui promovido a primeiro-tenente. E um mês antes de ser promovido a capitão, alguém esticou. E, infelizmente, eu não saí capitão. Mas tá bom. Qual era esse ano? Não, aí... 1900, hein? Nas datas assim não fica oportuno, a gente não recolhe esse ano. Mas aqui acredito que foi em 83. Então, assim, vendo essa foto, pode pegar seu telefone, olhando essa foto aí, um soldado servindo ao Brasil, o que significa, assim, para você, naquela época e hoje? Teve alguma diferença do espírito de patriotismo? Não tem, porque nós somos da pátria guarda, nós somos fiéis soldados. Quem serviu o exército, ele tem a opção da verdade. Ele inventou uma história, ele desce pro xadrez lá embaixo. João Figueiredo, fale um pouco sobre ele. Ele era alguém que era mais dado à verdade ou aquele que aceitava mentira para orquestrar uma nação? Nunca, não é só o João Figueiredo. Qualquer militar, ele não aceita mentira, ele não aceita outra opção senão a verdade. A instituição, o Exército, Marinha, Aeronáutica, ela não existe. A primeira coisa que você faz é o juramento. O juramento. Dizer a verdade, eu juro com o sacrifício da própria vida. Então, ou seja, a posição de um general, ela segue os padrões do hino nacional? Ou deixar a pátria livre? Ou morrer pelo Brasil, né? Deveria ser, mas meus generais que me desculpem. Nós temos o general dois generais, né? Vamos dizer assim, porque o posto é general, almirante, cada força tem uma... Mas nós temos 2 exércitos e aeronáutica batendo de frente, e a Marinha fazendo a opção correta. Mostrando o espírito de pátria livre. Mostrando eu diria que é o juramento, né? O juramento de condução ao seu próprio eu, né? Porque se eu juro para você fazer uma coisa, eu tenho que cumprir. Aí eu juro para você e lá na frente o dinheiro me corrompe, me poupa, né? Então, o que deve estar na frente, assim, eu acredito que a sua sinceridade, como do general João Figueiredo, é visualizando o bom pensamento, a verdadeira disciplina que leva à ordem e o crescimento do Brasil? É necessário. Se não houver ordem, o crescimento não acontece. E nós estamos vivendo um momento de mentiras, de inversões.
Ponto. Quando o senhor olha essa bandeira do Brasil, tem muitas histórias? Sim, principalmente respeito. Que a bandeira diz ordem e progresso. A nossa bandeira é a bandeira mais linda do mundo, que corresponde. Quantas estrelas tem? Por que as estrelas? Por que ordem e progresso? Por que o verde e amarelo? O amarelo é o ouro, o verde são as matas, o céu azul. A nossa bandeira, ela tem significado importantíssimo. É uma história que vem sendo construída durante os séculos, aonde as ideologias vêm tentando desconstruir a realidade espaço-tempo da história do Brasil. Tenente Walter Cides, o coração de um soldado, lá quando o senhor estava servindo como na guarda do presidente da República, o general, ex-presidente da República, o general Figueiredo, é um sentimento de observação contínua, de liberdade à pátria. É realmente o soldado tem no peito a não negociar com atos criminosos? Nós vamos viver um momento nós estamos muito próximos de uma guerra civil. Nós estamos próximos de alguém chegar e falar assim: tenente, não vou cumprir a missão. Nós estamos diante do ato de insubordinação. Isso tudo devido a quê? A sua visualização falando sobre isso como um segundo tenente zeloso, serviu na guarda presidencial. O senhor está buscando esses valores históricos brasileiros? João, se o Lula passar aqui na Avenida Floriano Peixoto num carro aberto, 60%, 70% das pessoas vão chamar ele de ladrão. O Lula teve no velório do Pelé. Chamaram ele de ladrão, seu lugar é na prisão. Então nós estamos diante de fatos e que o Brasil está virando de cabeça para baixo. Então é isso, Tenente Walter Cides. Nós, como brasileiros, estamos compartilhando os seus sentimentos, estamos aí às ruas desde 2013 lutando por um Brasil melhor, quando os brasileiros começaram a entender os desmandos, os desvios do dinheiro do povo. Nós vimos aí nas prefeituras municipais, estaduais, agora todos esses vexames criminosos nas instituições federais, e realmente nós não compactuamos com esse espírito criminoso. E diga para todo o Brasil, hoje, depois de tantos anos, tantos soldados de patente como o senhor, ver isto acontecer no seu país de generais, ter que deixar o povo ir às portas dos quartéis. O que está acontecendo, tenente? Exatamente os demandos. A gente está diante dos desmandos. Você, por ser um repórter, aí você falou uma coisa que eu não gostei, aí lá em cima manda te prender. Tá certo? Você é o dono da liberdade de expressão. Você pode... A Carta Magna permite a liberdade de expressão. Permite você falar comigo. Por que eu não posso te responder o meu pensamento? O senhor hoje, como um tenente, alguém que zela nessa terra que você nasceu, nessa terra que nós comemos, nessa terra que nós bebemos, as Forças Armadas, a política, o senhor acredita que entrou dentro dela? Não. Eu acredito que entrou no escalão superior. Que quando você chega a general, você não pode ter um defeito. Qual defeito? Você brigou com a sua mulher. Se ficar sabendo o motivo que você brigou com a sua esposa, sua mulher, e desrespeitou, você não sai general. Então a verdade, você recebe conceito para você ser uma pessoa íntegra. Agora,
eu acredito que houve uma pressão e houve dinheiro na história. Como? Os generais receberam aumento de soldo maior do que a classe que conduz, vamos dizer assim, o carregador do peso lá, o cara que vai dar o tiro lá na frente. Então, o cara que vai dar o tiro, ele vai receber os R$1.000 dele. Ah, me poupa. Então, realmente existe um jogo psicológico que é aplicado através de recursos, de dinheiro, que nós, como brasileiros, estamos vendo essa falta de ação dos poderios das nossas forças permanentes, que devem realmente manter a ordem nas instituições. Para um soldado, tenente, ver hoje um ex-presidente em 2003, que o Brasil, em 2013, quando Lula entrou, nós sabemos claramente que é importante que todo o Brasil saiba, a máquina pública estava decolando, o agronegócio nosso colocou trilhões nos cofres do executivo para gastar com o nosso povo. E os nossos commodities, as nossas riquezas minerais estavam em alta, então ele teve muito dinheiro para gastar, teve a máquina na mão, o que nós vimos foi o quê? A questão ela é bem lógica. Se você tem dinheiro, você vai lá e come, paga com dinheiro ou um Pix. Se você pedir na lanchonete fiado no caderninho, aí você vai lá no final do mês, você não paga, você dá o tombo. Então, hoje, iniciamos um projeto no governo de que nós temos que gastar primeiro e não pegamos esse dinheiro lá na frente para a gente gastar, é o contrário. Então estão querendo taxar tudo para inflacionar e sugar. Então nós estamos diante assim de foras da lei, né? Inclusive, isso que o senhor está citando é o que realmente encaixa com a pergunta que eu lhe fiz, porque o que nós vimos é sempre as elites no controle da gestão econômica do Brasil, eles estão sempre avantes, estão sempre com bons carros, boas casas, e o que o Lula encontrou em 2003 foi os cofres que os trabalhadores, pessoas dessas terras que foram chamadas de fascistas e foram chamadas de criminosos, encheram os cofres do Brasil e, lamentavelmente, o que nós vimos foi o Petrolão, nós vimos o Mensalão, nós vimos o CPI dos Correios, nós vimos os acordos, partidos e doações e dinheiros de financiamento de campanha que veio desses contratos de empresas de transportes. Nós vimos pessoas que tentaram denunciar essa organização criminosa em forma de partido que engana o povo brasileiro pelo estômago. Exatamente. O que é melhor? Você chega lá e se oferece. O brasileiro se corrompe por causa de um pão com salame. R$50 de gasolina, você compra um voto para o eleitor chegar lá e votar no seu nome. Então, assim, é brincadeira, tá? E pagar uma energia elétrica cara, só aumentos. Como é que a gente vive, João? Com um salário mínimo, 1.200, aumentando R$100, 1.300 e qualquer coisa. Aí você põe lá dos generais. Aumentou lá de um teto, não vou nem citar números, tá? Mas só no reajuste deu aí não sei quantos salários mínimos. Me poupa, porque senão... O incrível, né, tenente, é que o senhor veio de um momento que o Brasil era construído pelo trabalho, não pelos discursos. Hoje nós estamos vendo um Brasil que eles olham para o lado Lula lá, que teve a máquina na mão em um momento com muitos trilhões para gastar. Houve tantos desvios que deveriam ser aplicados internamente no Brasil e foram aplicados fora. O senhor acredita que primeiro nós arrumamos a nossa casa e depois arrumamos lá fora, ou arrumamos lá fora e depois arrumamos a nossa casa? Tem que arrumar a minha casa. A minha cama está arrumadinha.
A hora que eu for dormir, eu vou tirar o lençol, eu vou tomar um banho, vou pro meu quarto, vou preparar minha cama, vestir meu pijama, então minha casa está arrumada. É assim que funciona. Tá? A cozinha está limpa, não tem talher para lavar. Como que o senhor consegue visualizar? Nós sabemos que hoje nós temos uma economia internacional. É necessário que os países se interculem entre si para fazer negócios. É importante o Brasil ter soberania ou o Brasil, através da política, ir vendendo as nossas riquezas? O Brasil, ele é um país diferenciado. Era para ser a maior potência do mundo. Nós inventamos o avião, nós voamos primeiro, nós ganhamos, vencemos a Segunda Guerra Mundial. Nós tentamos subir o morro, 1, 2, 3, 4, só conseguimos depois de retornar e ir lá. O brasileiro é corajoso. Por isso, existe a canção do Expedicionário. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho. Então, o cara respondia lá do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, tá? E aquilo eles iam cantando, e o alemão imaginava, pô, quantos tem aqui? Aí falava um cara enrolado, outro, nossa, nós vamos fugir porque aqui deve ter uns 6 mil soldados, 10 mil soldados. Então aquilo influenciava psicologicamente na cabeça do alemão. Por isso que nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial. O brasileiro era inteligente. Foi fácil subir aquele monte? Sobe um morro, João. Você vê se é fácil? E hoje nós estamos vendo os vermelhinhos. João Figueiredo. Sim. João Figueiredo, ele dava a seguinte resposta na pergunta: sobe o morro. O que eu te respondi? Sobe o morro, se é fácil, João. Para subir um morro levando tiro não é nada legal, né? Você tá doido, João? Por isso que é melhor descer, né? A água desce, né? Hoje, Tenente Walter Cid, nós sabemos que todos os recursos desviados para o Brasil, é bom que os brasileiros saibam que todos os dinheiros desviados na era Lula não foi para ajudar os pobres. Eles foram levados para onde, Tenente? Não sei, para o bolso de algumas pessoas ímpares, né? Por exemplo, eu e você, se a gente subiu o morro com o vidro fechado lá no Rio de Janeiro, você pode ser assassinado. Você tem que subir é uma regra do morro, você tem que subir com o vidro aberto para eles observarem quem é que está subindo o morro, tá? Então, o nosso atual presidente eleito, ele sobe o morro. Eu te garanto que outras pessoas não conseguem subir o morro. Polícia, por exemplo, se descobrirem que é um policial, tiro na cabeça. E o interessante é que essa liberdade a esse presidente, olha só o que eu achei aqui, olha que bonito. O que é isso aí, Tenente? Eu guardo essa boina, ela tem um negócio muito especial dentro do meu coração, tá? Tem muito valor, que eu tive lá no Exército Brasileiro. Hoje ela é utilizada pelo 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, né? É a boina preta, com muito orgulho. O soldado, depois de treinado, tá? Depois que ele passa pelo período básico, ele recebe a boina, que ele se profissionaliza. Ele começa aquele profissional dele, que ele pode executar a missão dele, que ele conclui posteriormente com 1 ano de serviço, e ele se engaja mais 1 ano e vira profissional. Qual que é a atividade das Forças Armadas? Qual que é o objetivo dela nessas terras? Defender eu e você,
que nós somos cidadão comuns hoje. Cidadão comum hoje, né? Posso dar uma olhada nessa boina aqui? Olá, meus queridos amigos do Brasil. É uma boina como essa? Uma boina francesa. Boina francesa, né? É isso aqui, ó. Hoje, Walter Cites, pode colocar, por favor? Olha que bonita, hein? Lyon, francesa. Colocando essa boina na sua cabeça, toda a sua história dentro das Forças Armadas, do Exército, uma força combatente de terra, bater continência com todo esse cenário de roubo, de falcatruas, isso não desconstrói o espírito do significado de hierarquia e disciplina? Ô João, você descobre uma pessoa que roubou sua casa. Você põe ela dentro da sua casa? Jamais, nunca chega. O bandido, como diz as escrituras e a filosofia, o pensamento racional, ele, quando mantém-se nesse processo, o futuro dele é progredir no roubo, ele vai tirando cada vez mais. Então, o bandido, se nós deixarmos entrar na nossa casa, ele vai desconstruir tudo aquilo que nós produzimos, ele vai tirar, porque ele não gera licitamente. Por isso que quando nós olhamos um soldado das Forças Armadas, nós acreditamos em toda aquela disciplina criada, que nós, como crianças, olhamos para um soldado como olho para o Senhor, que é um exemplo para mim. Todos esses anos eu tenho aprendido muito com o Senhor e tenho valorizado a sua vida em tudo que o Senhor dedicou para esse Brasil. E essas coisas não podem bater continência para criminosos. E como é que o Senhor se sente vendo todo esse cenário, todos esses roubos, todos esses desvios, vendo uma população ainda fazendo L? O que aconteceu, tenente? João, a continência, ela tem uma origem. A continência foi porque um soldado, ele viu a beleza da princesa da Inglaterra, a rainha, a família real. Aí o sol estava muito forte, aí ele fez assim, para tampar o sol, para ver a beleza da mulher. O que aconteceu? A rainha, com muita elegância, ela pegou e instituiu a continência como cumprimento, o verdadeiro cumprimento à elegância, à beleza. Então, a continência é uma coisa normal de você cumprimentar uma pessoa, tá? Que você tem respeito por ela. O meu braço está engessado para cumprimentar um ladrão. O meu braço não sobe aqui. João, me desculpa. Então, meus queridos amigos, é uma live muito importante, porque são décadas de trabalho ao Brasil. Realmente, muitos brasileiros têm rasgado fotos, porque qualquer criança já diz Lula ladrão, e ministros que governaram no melhor tempo, quem traz a solução não são pessoas, uma pessoa de partido ou pessoas específicas ou grupinhos. É o dinheiro do trabalho do vendedor de picolé, daquele da fazenda que produz lá do seu agronegócio, das pecuárias. Quando eles tinham muito dinheiro, mas tanto dinheiro, ele fez muitas universidades, tapeou o processo, como o Lula diz assim, que existe uma dívida histórica. Mas quem pagou essa dívida histórica foi brancos e negros. E nesses brancos e negros fizeram criar leis para ter liberdade. A única coisa que deve ser feita é fazer o sistema cognitivo dessas pessoas funcionárias à base das observações. A questão da liberdade não é uma coisa garantida apenas em estatutos escritos constitucionais. É fazer, assim como o soldado nas Forças Armadas, que à base de treinos, de tiros, de disciplina, vão entendendo o valor da ordem. Não é simplesmente abrir as portas das universidades e dar um diploma. Nós sabemos que o ensino educacional, tanto público quanto federal, universitário, estão caos, porque as empresas
estão pegando gente de fora e técnico. Por quê? Porque deram o diploma, mas não deram a disciplina, aquela de não, se ele não estudar, se ele não melhorar o seu sistema de vida, os seus pensamentos, os seus modos, o seu coração, e essas atribuições não estarem na mente como um peixe fisgado, ele não passa de ano, coisa que no nosso tempo, se você não passasse uma matéria, você passava de ano? Não. Você é reprovado e ponto. Hoje você estuda, faz um trabalho e o professor vai lá e te chama, preciso te passar porque tem outro lá atrás para seguir na sua vaga. Você não aprendeu, mas aqui vê se você aprende agora, é assim. A prova é assim, mas a sua questão você tem que responder desse jeito aqui. Toma aqui para você responder. Aí o cara tá se lixando. E o interessante, tenente, que isso que o senhor está dizendo aí, resolve um problema de números para governos, para criar ídolos, dizer, olha, o analfabetismo era grande antes de eu entrar, depois que eu entrei eu acabei. Mas criamos um outro problema, que seriam maus médicos, maus profissionais. A ignorância. Você não saber ouvir. E o duro que esse condenado mentiroso, que essas filosofias iguais, todos aqueles que a têm, criam apenas imbecilóides, pessoas que dão um salto educacional e acham, porque estão na universidade, estão preparadas para as intemperâncias da vida, que elas são diferenciais. Não é a igualdade que torna o cara diferente. O indivíduo que busca, e ele se torna diferente, e por isso que existem as patentes. Realmente, tenente, eu quero dizer ao senhor que muitos professores acreditam que é melhor passar o indivíduo de ano, de série, do que fazer ele resolver esse problema histórico da ignorância de negros e de brancos, pois nas favelas não existem só negros, existem brancos. As ruas estão coroadas de pessoas que vivem nas ruas por problemas, pode ser desigualdade social, pode ser de pais que realmente não deixou um lar com atribuições. Não é simplesmente dizer porque havia escravidão e essas pessoas são assim. Nós estamos no século XXI, nós precisamos reconhecer que as pessoas que vão precisar de bons profissionais não venham pagar essa dívida histórica. E o que nós estamos vendo hoje como empreendedor, tenente, nós sabemos que você é um empreendedor, está difícil achar bons funcionários? Difícil, muito difícil. Porque nós temos uma situação que o funcionário hoje ele prefere tem um emprego e tem o salário recebido. Aí você vai lá no médico, estou com uma dor de cabeça. Ah, não, a ponta do meu nariz está doendo. Ah, minha orelha. Dá um dia, 2 dias, ele chega lá na empresa, apresenta atestado de trabalho, não vai trabalhar. Então hoje o cara quer um emprego. O salário está bom para ele receber. Trabalhar ninguém quer, João. Esse Ministério do Trabalho, acredito que foi ontem, hoje, eles trouxeram uma pauta para o Congresso Nacional, para os deputados federais de avaliarem, é de dar vida eterna para o funcionário dentro da empresa. Agora me diga uma coisa, com todas essas pessoas numa sociedade cheia de problemas, vai jogar a conta para a empresa não poder demitir. O que o senhor acha disso? Você está doido, vou fechar minha empresa. Isto é o socialismo. Agora é o seguinte, nós temos problemas na sociedade, temos, mas as soluções não podem gerar um outro tipo de problema. Mas é o que está acontecendo. Você pagava sindicato. Você quer um emprego mais inteligente que você ser motorista de aplicativo? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Agora, o preguiçoso, ele entra na empresa e ele não quer trabalhar. Não, e o incrível que muitas pessoas, Walter Cis, não conseguem enxergar isso. E todas essas pessoas que não conseguem enxergar isso, elas não são humildes em aceitar que o tempo delas passaram, elas não conseguiram se adentrar no mercado, no crescimento capital.
nós sabemos que nós precisamos compreender e sermos humildes, que precisamos trazer novas inovações, mas soluções que mataram mais de 100 milhões de pessoas, soluções que falam em amor e nos tornam pessoas que desenvolvemos, que viemos da base, da simplicidade, e nós não queremos um sistema social e econômico que vai destruir o nosso Brasil. Pois o socialismo hoje só vai fazer o quê? Permitir que os amarelinhos, os branquinhos, as nações externas abram a boca para um povo que vai receber um sanduíche e vai criar muitos conflitos internos. Porque a vida ela funciona de economia. Isso é fato. Vai chegar um momento que essas políticas socialistas vão atrapalhar e vai criar guerra entre pessoas de fora, dominando aqui dentro, e vai transformar a nossa mão de obra em trabalho escravo. O que o senhor acha que está acontecendo com esses caras que faz o L, Tenente Walter Cides? O João, quem faz o L é porque está querendo desordem, o salário, receber o salário sem trabalhar. E muitos benefícios, né? Outras coisas, muitos benefícios e pouca mão de obra. Veja bem, vamos fazer uma comparação. Eu não gosto disso, tá? Certo, sim, senhor. Uma pessoa venezuelana mora lá na Venezuela. Quantos quilos ela pesa? Um venezuelano morando no Brasil. Quantos quilos ele pesa? A diferença é grande, já notei isso. Ele é gordinho, ele não trabalha e fica na esquina pedindo. O brasileiro é um cara bom demais da conta. Ele vai lá, deixa uma cesta para ele, para o venezuelano. Então o venezuelano está gordinho, sem trabalhar, pedindo. Então tem muita coisa errada, mas muita coisa errada no nosso Brasil. Ou seja, o que acontece é que a bolha que foi criada como solução nas universidades para essa geração de 20 anos para cá é uma solução socialista. Porque, ou seja, é que o brasileiro não avança porque tem o rico. Mas não consegue entender que os mais ricos no Brasil foram justamente aqueles que assinaram a chamada Carta para a Democracia, que são os amigos do Lula. Que seriam essas Magalus, Banco Itaú, essas pessoas, os grandes empresários que fazem parte desse controle econômico, de produtos e de controle de dinheiro. Então, no Brasil, a grande parte dos brasileiros que se adentram em posições de esquerda, se estudassem mais um pouquinho a questão econômica, como Adam Smith visualizou o cenário econômico mundial, é que, lamentavelmente, a vida, ela é capital, ela é produtiva, você não para, porque assim como nós temos as 4 estações no ano, cada estação você tem uma atividade a realizar para com a terra. Então, segundo Adam Smith, é necessário que nós venhamos a extrair a matéria-prima e desenvolver produtos. E nem todos estão dispostos, assim, como o processamento da mente de um soldado, as atividades, muitos não querem passar pelo trabalho. Então, os benefícios soam melhor. E quando eles têm um culpado, que é o capitalismo, que eles não sabem discernir a diferença do capitalismo da vida. O capitalismo da vida é quando você nasce, você já é uma pessoa destinada a pagar uma conta de uma administração, já mostra que o socialismo já começou errado por aí. Você já nasce devendo no Brasil, num país tão rico. E nós temos aqueles a quem nós vamos pagar, que é o capitalismo de oligopólios, ou seja, aqueles caras que detêm o poder econômico do seu país, que é os capitalistas do mal, que os socialistas não te contam isso. Nós precisamos de um capitalismo liberal. Quando há muitas concorrências, há competitividade e equalização dos preços dos produtos. Aí assim, o que acontece? Temos mais trabalho, o dinheiro circula mais, nós não iremos mais condenar o rico, não haverá essas apenas 13 famílias, os mais ricos do mundo, o dinheiro vai circular mais, e aqueles pobres que fizerem um picolé melhor, um sorvete melhor, o diferencial, não igual, o diferencial. Os pobres de hoje que fizerem isso serão ricos de amanhã. Agora, os ricos de hoje, lamentavelmente, eles mantêm as pessoas numa bolha dependente e improdutiva. Esses
socialismo, o senhor acha que ele gera mais liberdade econômica, mais produção, ou podemos considerar como os mais de 100 milhões de assassinados no mundo como um câncer para a mente humana? Olha, o mundo ele não é inteligente o suficiente para tudo isso que você orquestrou agora nessa pergunta. Nós sabemos que você passa um cartão de crédito, sai 5% do seu salário, do seu bolso, vai embora sem contar os impostos. Então, como é que você vive? Calcula isso de cima para baixo. Você se tornou escravo. Não, é interessante para empreender no Brasil, a carga tributária, realmente para empreender hoje, para manter esses chamados democráticos, e nos chama o empreendedorismo de fascistas, aqueles que questionam essa forma tributária como pessoas como golpistas, eles, para manipular, controlar tudo isso, eles lamentavelmente, à base das canetadas, vão calando, parando pessoas que querem empreender. E o Brasil precisa entender que o Estado, ele gera economia ou ele recebe as economias, tenente? Quando você planta um milho, dá quantas espigas? A espiga dá quantos grãos? O Brasil é o celeiro do mundo. Ele planta soja, ele planta um campeão na plantação do milho. Carne, né? Carne. Então, veja bem. Minérios. João, o brasileiro, lamentavelmente, ele subtrai em imposto toda essa riqueza. Você planta um grão de milho, dá uma espiga. Você já contou quantos milhos dá uma espiga? Uma espiga tem a capacidade de produção, João? São vários, né? Dá para encher muito saco. Figueiredo, ele dava a resposta, era mais ou menos assim. Você já calculou, aí você pega 10% desse milho para você pega 20%, 30%. Ô João, vai plantar milho? E o interessante, tenente, é que nós estamos vivendo em um momento que o próprio João Figueiredo disse que lá 1984, 85, no seu governo, ele fez uma reflexão muito interessante que 83, né? Que saída. Então, não quero mais isso aqui. Deixar para o povo brasileiro, que eu não aguento mais o povo brasileiro. Tchau. Ou seja, Prefiro cuidar dos meus cavalos na baia. Ou seja, meu querido Brasil, a questão é muito simples. Desde 1927, quando o Partido Comunista introduziu no Brasil com essas ideias de soluções sociais, ignorando o fator econômico produtivo do Brasil, eles pegaram uns trouxas tipo Lula, Lewandowski, pegaram aí esse Marcos, pegaram aí essa Dilma Rousseff, pegaram aí... Qual é o nome daquele... Você tocou no nome, você sabia que ela assassinou um soldado, assaltou um banco? Sabia. Eu tive com um parente dentro da minha sorveteria, dentro da minha lanchonete, contando a história, assim, um professor, e lamentavelmente eu conheci a história, a verdade da história. Ou seja, qual que é a verdade? Sinto muito. Assim, a partir do momento que você assalta um banco, você assaltou um banco, você fez um... Está sujeito, né? Você está sujeito, você tem que ser preso. A partir do momento que você muda de Brasília, e carrega... Eu já morei em PNR. PNR é uma casa do tenente, do sargento. É uma casa que ela é funcional. Aí ela tá lá, você encontra lá um quadro, tá? Aí a hora que você vai devolver esse quadro,
devolver essa casa, aquele quadro não está lá mais, mas ele está escrito no material carga daquela casa que ele tem que ficar lá. Ou um espelho, ou alguma coisa desse tipo. Entendeu? Quando ele é furtado de lá, ele tem o número do registro do patrimônio da nação. Então, você como militar, você tem a obrigação de deixar ele lá. Agora, tá ali, você pega ele, leva para outra casa que você muda, você deixa de ser... Te respondi muita coisa. Não, respondeu e muito bem, porque o meu querido Brasil, preste bem atenção. Dilma Rousseff e todos os seus amiguinhos conhecidos, muitos professores validam os assassinatos, os crimes e condenam as Forças Armadas de um processo marxista que estava sendo instalado no Brasil. O que acontece? Eles, para aplicar o que eles acreditavam que veio de financiamento de Cuba, da ex-União Soviética, eles estavam dispostos a matar não só soldados, mas todos aqueles que estivessem em seus caminhos. O que nós observamos, que o Olavo de Carvalho, ele fez uma referência muito importante, tenente, foi que pior do que a ignorância do povo brasileiro, pior do que o dinheiro que ele desviou do Brasil, foi para que motivo esse dinheiro foi desviado. É mais fácil você receber um presente de volta valioso de quem está lá fora, tá? Você recebe ele, você põe no bolso. É igual dinheiro na cueca. Você fez um empreendimento, você põe o dinheiro na cueca. Isso os ministros do Lula conhecem muito bem, né? Você que está dizendo, João. Não, isso é fato. O Brasil conhece, nós não podemos fazer como muitos incompetentes nesse Brasil que não aceitam isso. Senhor? João, você conhece e o jornalismo brasileiro fala sobre isso, né? Mostrou isso. Agora, o jornalismo brasileiro hoje, ele chega lá e ele faz da notícia uma novela, né? Ele põe a verdade ou a mentira do jeito que ele quer. Um exemplo, Bolsonaro não usou e não usa máscara, mas esquecem de todas as desgraças do dinheiro com esses que eles protegem para votar e santificam todos esses atos criminosos e pegam coisas das próprias intempéries da vida acima de atos criminosos que atrapalham o bom desenvolvimento da sociedade. Então é incrível, olha, Bolsonaro é um genocida, mas não consegue avaliar de onde vem o vírus, quem realmente são os genocidas e como a vida, os processos da própria dificuldade de enfrentar o vírus, os processos econômicos. Nós, seguindo esse gancho aí do professor Olavo, tenente, eles financiaram as ditaduras comunistas, porque eles realmente acreditam nisso. Nós sabemos que a vida, no espaço-tempo, as gerações que vão nascendo, vão se criando novas perspectivas. Nós precisamos avançar. E esses pensamentos socialistas, na verdade, vai transformar o nosso querido Brasil num senhor sanduíche gorduroso que alemães vão sobrevoar o Brasil para ver as nossas dimensões. Holandeses já comem a Amazônia. Esse negócio de indicultura é como esse ministro da Ciência e Tecnologia que o Naine tem colocado. Eles tiram pessoas capacitivas, profissionais, pessoas zelosas e colocam aquilo que é da mente do brasileiro, que é disso aqui, ó. Sambinha, viva o sambinha, o povo precisa ser feliz. É incrível a doença na cara desses fumadores de maconha, de cigarro, de cocaína, desses que se entregaram às prostituições. Que isso, meu Brasil? Tenente Walter Cides, quando o João Figueiredo falou que o povo, uma grande parte do povo, que estava pedindo que liberassem esse partido comunista, ele disse que eles roubariam muito, até a última moedinha que tivesse do Tesouro Nacional. O senhor lembra muito bem das palavras dele, que só a base de tiro, assim como para entrar, eles mataram muito, inventaram a chamada ditadura, que na verdade foi uma autodefesa das famílias brasileiras, que o Congresso Nacional
que caçou aquele, acho que era João Goulart, se eu não me engano, naquela época, e lamentavelmente muitos vivem no sonho da oportunidade. A oportunidade é a própria capacidade do indivíduo de ter universidade, ser financiado pelo dinheiro público e estudar para ajudar o Brasil. Não é o que acontece, e ele disse muito bem, que quando os vermelhinhos... desculpa. Desculpa, perdão. É só a base da bala, é incrível, parece que ele entendia não aqueles que iam lutar contra os comunistas, mas o que os comunistas são capazes de fazer, é incrível. Atenção, a nossa bandeira, ela tem até a metodologia da dobra. Presta atenção, João. Preste atenção, meus queridos amigos. Olha aqui. Então você retira a bandeira do mastro, dobra ela, tá? Me desculpa aqui porque eu sofri uma AVC mas ela fica mais ou menos assim dobrada. Aí você pega ela aqui assim, ó, e você coloca ela numa bandeja. Até esse ato aqui, ó, que eu acabei de fazer aqui, até isso aqui tem regras e normas. Olha aqui. Isso aqui é a nossa bandeira, ordem e progresso. Dobradinha, tem até o tamanho de como ela é dobrada. Nosso país o brasileiro, ele é fantástico. Tá? Olha aqui. Fantástico. A nossa bandeira, dia 19 de novembro, eles incineram, né? Então ela tem uma história. Nós precisamos honrar isso aqui, igual o americano honra a bandeira deles. Não, e o interessante é que essa classe intelectual esquerdista no Brasil olha para essa mesma bandeira e trata com certo desleixo. Não respeito, sim, veio lá da história das cores da família de Bragança, de Portugal, que veio. É a nossa história, é a construção do Brasil, a mixogenação de pessoas que vieram de vários continentes, que encheram essas terras, e hoje os seus filhos são brasileiros. Tenente Walter Cid, o que o senhor hoje, vendo esse desrespeito à história do Brasil, aonde que o certo virou errado, e todos aqueles que estão certos, que são tratados como errados, e o errado virou certo, e é tratado como inteligência, como progressismo, como iluminismo. Isto para o senhor invalida a sua história, ou eles que são loucos no que fazem? Cada louco com a sua história. Eu, pelo menos, eu me considero assim, tem uma linha, um caminho a ser seguido, dentro dos princípios. Eu vou fazer aquilo, não vou fazer diferente. Não faz parte da minha linha fazer diferente. Agora, de todos da história que eu conheço, quem fez diferença tem um legado, ele segue um caminho. Não faz parte do caminho que eu quero seguir. Entendeu? Então eu quero seguir o caminho da lealdade, da família, do correto, tá? E eu esperava que fosse assim. O interessante, meu querido Brasil, meu querido amigo Tenente Walter Cid, que viveu ao lado do nosso querido general João Figueiredo, que já deixou muito bem claro que para tirar os comunistas do poder é só na base da bala. Eles falam paz e amor, mas eles metem em bala em todo mundo, paralisam, cortam a língua, ameaçam, amedrontam e falam em paz e amor. É só psicológico, isso é só programação. A vida, as intempéries traz a guerra. As dificuldades demonstram que eles não têm amor, é nada. Meu querido Brasil, meus queridos amigos, prestem muito bem atenção, pois o Brasil tem uma conta a pagar com os comunistas que esses representantes, amiguinhos de Dilma Rousseff e Lula, desde 1927, eles vêm pegando dinheiro emprestado com estas ditaduras antigas. A verdade é que eles devem tanto, mas devem tanto, e eles precisam controlar esse Brasil
que é dos brasileiros. E eles fazem lavagem cerebral. E, na verdade, o final das ideologias é que nós vamos perder as nossas riquezas, que foi construída com muito sangue contra franceses, contra chineses, contra outras nações que eu não vou citar o nome. Eles estão doidinhos para dar uma bocada nisso aqui, que socialismo nada mais é do que um povo desarmado, um povo fraco, por um projeto chamado Pátria Grande, tenente, que é onde invalidará todos os sangues de brasileiros, honrados, que olharam para essa bandeira, assim como esse soldado que esteve com o João Figueiredo, que sabia muito bem o valor de proteger essas terras, que pertencem a esses 220 milhões de brasileiros, não um punhadinho de comunistas mal formados, com certificados nas mãos, que não vale um só sangue, uma só gota daqueles que entendem o valor e o sentido da produção, da ordem e progresso. Tenente Walter Citz, o seu coração inspirado, a glória de ter servido às Forças Armadas e ter vivido ao lado do ex-presidente e general João Figueiredo, que fez a grande profecia, que como é que esses comunistas sairiam do poder para poder a nossa pátria amada ser livre. Ô João, quando perguntaram quem seria o vice-presidente do João Figueiredo, ele disse que não queria ter vice. Qual é o político que poderia atender a vice-presidência? Ele respondeu assim: eu não escolho. Talvez queria um outro general, talvez Aureliano Chaves. Aureliano Chaves foi o vice-presidente. Um general foi lá e conversou com Aureliano Chaves. Articulou. Então, o que nós precisamos? Da articulação séria e que ela nos dê resultado. Somente. Mas nós precisamos de uma palavra só, não precisamos ficar prometendo e não cumpre, e não sei o quê, depois vai lá e tá. Nós precisamos a linha correta, João, só. E essa linha correta? 2 mais 2 são 4. Não pode ser 5. 1 mais 2 são 3. Não pode ser 12, 21. Não tem outro número, você trocar de lugar. 1 mais 2 igual 3. Compromisso e resultado. Contrato, fechou o contrato. Eu sou presidente da República por 4 anos. Eu vou fazer um contrato por 10 anos. Tá errado, você faz contrato só por 4, o contrato é seu. Aí eu vou almejar lucros que aquele ano, aquele restante vai sair fora de todo o processo. Não tem como. A gente tem que especificar tudo no primeiro dia, no último dia, e cumprir o contrato. Esse espírito de ordem e progresso, Walter Citz, que sumiu das nossas lideranças institucionais, e nós vimos aí também uma geração de jovens cegos. Isto não demonstra que as Forças Armadas, em um dado momento, ela deixou de considerar o fato da doutrinação para criar esse vexame de brasileiros vivendo num mundo que não existe? João, quando eu saí do Exército, houve um enxugamento do dinheiro para o Exército. Então, vamos supor, o Exército receberia 10. No ano seguinte passou a receber 9. No outro ano, 8. Então, como é que você
num país que você tem 5% de inflação no seu cartão de crédito, se eu passar meu cartão lá de crédito, minha taxa é 5%. Se eu passar ele à vista, eu ainda pago 1,1, 1,209. Então, veja bem, como é que você vive sempre pagando um imposto e pagando uma diferença? Você está me entendendo? O seu carro fica velho, no final do ano você precisa trocar ele, fazer manutenção. Você gasta para isso, você tem que ser administrador dessa história para você passar a crescer. Agora você vai ficar trocando de carro? Não, meu carro era ano 2022. O ano que vem, não, eu troquei meu carro por um 2019. Aí o outro ano, não deu. É só para arrecadação, né? Aí eu troquei meu carro por um 2015. Olha, eu só retrocedi. Agora isso acontece, né? De que forma? Realmente nós vimos que o Estado, para poder arrecadar, ele pensa em todas as movimentações dos brasileiros. Então, tudo é capitalismo. Meus amigos, é uma alegria muito estar falando aqui com o segundo tenente. Primeiro tenente. Desculpa, me perdoe. Foi mal, desculpa, tenente. Tamo junto. Aí. Então é isso aí, nós queremos deixar muito bem claro que nós não estamos fazendo incitação ao ódio de espécie alguma. O que nós queremos dizer, e nós estamos sendo taxativos, é uma questão histórica, que nós da direita sempre fomos perseguidos, porque nós estamos de braços abertos para compreender os problemas do Brasil, só que os mais ignorantes, que se acham sábios, não conseguem compreender as dificuldades como uma casa que tem muitos afazeres, assim como uma empresa que não é fácil administrar, pessoas para cargos de chefia, cargos de gerência. A falta de respeito à meritocracia, ela é absurda nessas visões socialistas. Políticos se tornaram vagabundos, bandidos, estão no poder. É uma vergonha da varinha do papai e da mamãe quando nós fazíamos coisas erradas. É como tivesse dito, não, os erros, os pecados, isso é coisa de mané. Os manés pelo Brasil que valorizam essas coisinhas de conservadorismo. Precisamos acabar, como diz o Nai no Nove Dedos, com essa visão de família. E assim nós vamos vendo o Brasil sendo destruído e ficará. Pior do que Sodoma e Gomorra, eu garanto, porque depois que vocês destruírem na mente das pessoas aquilo que Deus, como impulsionamento, deu através das leis bíblicas para controlar homens e mulheres, depois de destruir isso aí, o caos está decretado, né, tenente? Sim. O João, uma das tatuagens que eu mais tive e observava era a marca da minha chinela, que a minha mãe me ensinou e eu aprendi na terceira vez. Não sou uma pessoa teimosa, João. Hoje eu tomo meus remédios, né? Remédio contínuo. Eu tomo fielmente no horário. Então, eu deixei de ser teimoso. Foi a melhor sabedoria que eu aprendi na minha vida, foi a tatuagem da chinela e tomar o remédio continuamente, que a receita, ela me... Dá uma olhadinha ali à direita, que a receita está prescrita. Sim. Então, não adianta, tá? Agora, você pode também pegar uma Covid, aliás, a televisão te proporciona uma Covid, te proporciona um resultado de pesquisa para você ficar doente, aí cabe a você. Você vai usar o álcool 70, você vai higienizar, você cheirar um álcool 70, você higieniza suas mãos, você cheirou ele ali assim, parece que ele limpa até a sua alma, João. O senhor aceita uma água? Vamos tomar água aqui. Já está tomando aí? Deixa eu servir o senhor aqui um pouquinho. Tenente, mas assim, hoje, né, 5 de janeiro de 2023, uma data muito importante para todos nós. Nós sabemos que muitos brasileiros estão se organizando para ir a Brasília, realmente para dar o recado final. E o Brasil, estamos vendo aí, ó, pessoas muito perigosas no Rio de Janeiro fazendo vídeo que precisam libertar os seus comparsas.
comparsas, né? Porque foi tirado da cadeia até o Sérgio Cabral. Então, ou seja, parece que roubar, matar, não, ele estava enganado. Mas aqueles que perdem é o povo brasileiro e as famílias que têm nas suas casas apenas fotos, retratos dos seus familiares que já estão nos cemitérios. Então, vamos fazer um brinde aqui, é uma satisfação estar aqui ao lado do senhor. O branco e o preto. Aí, ó. Saúde. Saúde. Então, meus amigos, estou aqui conversando com o Tenente Walter Cid, participou da guarda presidencial do querido e saudoso ex-presidente da República, general João Figueiredo. E realmente são boas lembranças, Tenente. Maravilhosas, né? Olha aqui, ó. Ganhei essa placa aqui recentemente. Aqui, ó. O nome, a primeira companhia que eu comandei, fui o comandante da companhia. Eles vieram pessoalmente me fazer a entrega com o nome de todos os tenentes, sargentos, cabos, soldados. Fizeram questão de colocar o nome deles, cada um percentualzinho financeiro, tá? Então isso aqui, tem pessoas que fazem o relato dessa placa e a importância dela. Agora, quanto tempo tem isso aqui, João? 87 para 2023. 33 anos. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo orientação se o filho dele ia servir o exército, alistar, se ele poderia entrar. Então, o brasileiro tem sonhos bons. Cada 10 brasileiros, 9 tem querem seguir um rumo bacana. É uma minoria, né? É uma minoria que enche o saco, João. Torra. E essa placa aqui, vocês que compraram ou isso veio do dinheiro do Estado? Isso aqui eu ganhei de presente, veio de gestão agora, recentemente. Uma honraria muito grande ter feito parte do Exército Brasileiro? Sem dúvida. Foi a melhor da minha vida. Foram os 10 melhores anos da minha vida. Tenente, e essa outra aqui? Meus companheiros. E essa outra aqui, ó? Aqui. A companhia que eu comandei na época de 80 e, se eu não me engano, 87, 88, uma delas. Você pode segurar aqui, por favor? Pode ir falando aqui. Isso aqui foi em que ano mesmo? Entre 87 e 88. Tá? Eu gostaria de contar essa história aqui. Essa aqui foi a melhor. Eu participei desse encontro. Esse encontro aqui, eu sou o fundador da associação. Eu sou o fundador da Associação de Oficiais da Reserva de Uberlândia. Nós custamos a chegar a 90 pessoas. Oficiais da reserva aqui formados no 36, nós devemos ter aproximadamente 30 por ano, de 73 a 2023. 73 o primeiro ano, são 30, 40, 50 anos. 3 vezes 5, 15. Nós temos aproximadamente 30 alunos por ano. São 1.000 e... Teve anos que tinha efetivo menor, então vamos colocar ali em 1.400, 1.500 formados. Mas tem quem toma bomba e lá ninguém refresca ninguém, tá? Eu, por exemplo, fui o 14º colocado, mas depois fiz mais um estágio, saí entre os 15, dos 15 eu fiquei entre os 5, dos 5 foram 3 ou 4, não me lembro bem, que serviram. Dos 4, 2 ficaram até o último ano. Um deles já faleceu, então o mais antigo da minha turma sou eu, tá? Graças a Deus estou aqui passando uns percalços na vida. Você chega lá, você sobrevive à doença toda, estamos lá. Mas aqui 2017, nesse encontro aqui,
Quem fechou essa palestra aqui? Uma pessoa que disse o seguinte: roubaram uma pistola sobre o meu comando. Tá? Roubaram uma pistola sobre o meu comando. Uma pistola sobre o meu comando. Um cabo foi passar o comando da guarda na Vila Militar dos oficiais lá no Rio de Janeiro, roubaram a pistola do cabo. Isso 9 horas da manhã num final de semana. Aí foram atrás dessa pistola, colocaram e... Mas assim, roubaram nesse evento aí, a Enorex? Não. Roubaram na passagem... Antes, essa pessoa aqui era o chefe do comando militar, o general. Ele foi se apresentar para a palestra dele. Ele chegou lá, primeira coisa que ele falou: desliguem os celulares, microfones, ninguém grava nada, ninguém filma nada. Quem sou eu? Roubaram uma pistola da guarda, da Vila Militar dos oficiais, me fizeram a participação. Você participa, furtou a pistola, você tem que dar uma parte. É que nem você fazer um boletim de ocorrência, ok? Tá. Fizeram o boletim de ocorrência, aquilo lá ele já tomou atitude. Pá! Sai atrás da pistola. A repórter perguntou para ele se uma pistola, se colocar 1.000 e tantos ou 1.700 homens, não é mais barato você comprar uma pistola? Com certeza é mais barato. Mas a pistola, de quem é a pistola? Não sei. Do patrimônio da nação brasileira. Ela faz parte da carga. Você comprou a pistola, ela está lá porque você pagou imposto. É um custo moral. Para as Forças Armadas, a moralidade é... Moral. Armamento não é custo moral. Você não furta um armamento. Se furtar um armamento, você está frito. Aquilo lá é que nem você tem um número de registro do patrimônio nacional, que faz parte do material carga, tá? Então, qual é a missão da pessoa? Ir atrás da pistola. Pode colocar 1.000 homens, tá? Então, o que ele fez? Eu tomei minhas providências, a pistola sumiu 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, a pistola estava em cima da mesa. Mas de qual dia? No mesmo dia. 9 horas da manhã, desapareceu. No final de semana, 9 horas, ela desapareceu lá no postinho onde fica o soldado de serviço, de guarda. Alguém passou lá e catou. Igual você cata aqui, eu vou pegar esse copo aqui e vou levar ele para casa. Isso, eu vou tomar uma coca aqui. Por favor. Aí 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, a pistola estava em cima da minha mesa, recuperada. Mas por quê? Porque faz parte do patrimônio da nação brasileira, do nosso Brasil, dessa bandeira. Então eu fui lá e a pistola está devolvida, lá não vai ter furto mais. Mas se pudesse, na verdade, eu vou contar para vocês, eu coloquei 3.700 homens atrás da pistola que estavam sobre o meu comando. E se eu pudesse, colocaria 13.700, que é o efetivo sobre o meu comando, atrás dessa pistola. Eu sou o general Walter Braga Neto. Meu Deus do céu. Braga Neto é tão sério assim? Candidato à nossa vice-presidência da República. Nossa, muito sério, hein? Você sabia que... Pode só segurar aqui, deixa eu só acender uma luz aqui. Você sabia... Aqui, ó. Pronto. Você sabia que numa das conferências de nota do nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro, o professor deu uma nota para ele, presta bem atenção nisso, deu uma nota como certa, uma nota lá, vale 3 pontos.
O Bolsonaro foi fazer uma conferência da prova, viu que ele tinha errado a questão. Ele virou e falou assim: mestre, eu não sou merecedor dessa nota. Eu errei e o senhor me deu a questão como correta. O senhor, por gentileza, esses 3 pontos eu quero que o senhor retire da minha nota, porque, mestre, o senhor errou a minha questão. Você deu ela como certa e eu errei a questão. Está escrito isso nas alterações, nas folhas de alterações do capitão Bolsonaro. Meu Deus do céu. Por que o cara vai furtar dinheiro? O cara ele corre atrás da corrupção. Então, o militar em si, seja ele do Exército, Marinha, Aeronáutica, ele está em cima do correto, em cima da história. Eu tenho ali aproximadamente uns 10 anos nas minhas folhas de alterações. Nunca fui punido. Só elogios. Então, existe um diferencial. Então, em 2017, o general Braga Neto, disponibilizou mais de 13 mil soldados para encontrar apenas o quê? Uma pistola. 13 mil não. Ele colocou... na verdade, ele colocou menos, mas ele colocaria 13 mil soldados atrás da pistola, que é o efetivo do Comando Militar do Leste. Demonstrando a importância de resgatar um patrimônio das Forças Armadas. Ele finalizou que eu sou o comandante militar do Leste, que envolve Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, menos o nariz da bruxa. Cara, gozador. Gente boníssima. Tenente Walter Cides, é importante dizer aqui para o nosso querido Brasil que as Forças Armadas, ela é criada sobre regimes com muito entusiasmo, né? Com muita disciplina e hierarquia. E eu quero que, mesmo o senhor fazendo parte da reserva, parece que o senhor foi, para manter esse espírito desses oficiais em plena atividade, o senhor foi um presidente de uma certa associação. O senhor poderia dizer ao nosso Brasil sobre isso? O Enorex, o encontro do Enorex... O encontro Encontro Nacional de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Nós temos mais. O próximo encontro de oficiais da reserva está previsto a ser realizado em Uberlândia. A hora foi fundada em 2017 ou não? 2003, são 6 anos, 2013, 2017, sim. Fale um pouco sobre a hora e quantas pessoas tem, qual que é o fundamento dela? O fundamento da Associação dos Tenentes é agregar pessoas com qualidade de comando, com qualidade para assistência social. Na verdade, nós fazemos a realização de sonhos, tá? Mostrar a vida para estudantes, jovens de 5 anos de idade, 6 anos, que está ingressando na escola, a gente proporcionar um Papai Noel maravilhoso, dar um presente para ele. O interesse é ele ingressar no Exército, gerar um certo entusiasmo na criança. Na verdade, o resumo é esse, né? A criança sonhar e vestir o uniforme, ter uma profissão. Porque também ver um blindado daquele, né? É algo bonito, né? Eu sou o único tenente que consegue tirar um blindado para carregar o Papai Noel no Brasil. Tá? Eu tenho moral, satisfação, abraço. Meus queridos generais, hoje tem que pedir permissão para o general para um blindado sair do batalhão, mas eu consegui dar um passeio num blindado, é uma emoção tremenda, né? Tenente Walter Cides, além de ter servido aqui no 36º Batalhão, serviu na Guarda Presidencial, ao lado de uma das maiores figuras que fez a grande profecia, que para tirar aqueles comunistas, daqueles alunos esquerdistas que falam em ditadura, desconhece o valor do Brasil e do contragolpe contra essas forças
marxistas que mataram mais de 100 milhões de pessoas, que deixaram de criar novas ideias, de fazer uma boa regulamentação, e hoje nós vemos essa mesma geração de ignorantes que não conseguem abrir os seus pensamentos, santificando e transformando como heróis muitos bandidos, e hoje nós vemos aí as Forças Armadas um pouco recuada em relação àquilo que até os passarinhos sabem do que está acontecendo no Brasil. Fronteiras com narcotraficantes abastecendo esse país. Praticamente todas as cidades do Brasil, em cada quadra, de 1 a 2 usuários de droga. Querendo com soluções socialistas para essas guerras que morrem tanto usuários como traficantes, os barões do crime não são encontrados. E saber, como o senhor falou aí, que o ex-presidente Bolsonaro fez a prova, errou uma questão, ficou nos autos dessa prova que foi retirada esses 3 pontos, mostrando, assim como Joaquim Barbosa falou, que de todos esses vagabundos que estão hoje na presidência da República, santificados por esses alunos de universidades, principalmente, e também muitos alunos e pessoas famintas que vão nesses discursos que assolam e geram contas para esse Brasil, esse povo desconhece da onde vem o dinheiro do povo brasileiro, não vem de pessoas. E, lamentavelmente, o que nós vimos é um Brasil praticamente precisando recobrar as suas faculdades patrióticas, e nós sabemos muito bem que Joaquim Barbosa disse que Bolsonaro, assim como os 3 pontos de honestidade, ele disse que o único que não estava em todas essas maracutaias chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ainda tem muitos idiotas, fumador de maconha, pessoas que já se escandalizaram as suas vidas, suas consciências, ainda fica falando em rachadinha. É incrível, né? Ô João, depende a rachadinha para você fazer, e a classe, a ignorância, tá? Então ela está em todo nível. Agora, se você pega um ignorante lá embaixo e põe ele no poder lá em cima, um analfabeto, é pior ainda. Por exemplo, se você pega uma pessoa que não teve a disciplina de uma condução de comando hierárquica, pior ainda. Bom, eu estudei, prestei concurso, eu fui passando pela minha inteligência até chegar lá. Aliás, eu nunca vi o tanto que eu fui, se eu dei sorte, tá? Mas foi o meu esforço físico, eu corria, entendeu? Tô falando de mim. Mas você tem que, você marca 7 horas para você chegar no seu trabalho. Você chega 15 minutos antes ou você chega 15 minutos atrasado? Chega antes, né? Se você tem competência, você chega antes. Você passa a chegar atrasado, você é um incompetente. Você está usando a empresa com aquilo. Então, assim, poxa. Não, e o mais interessante, Tenente, é que nós estamos observando no Brasil que, diante de todos esses problemas, nós vimos aí um narcotraficante muito poderoso chamado Fernandinho Beiramar, está aí para todos verem nas redes sociais, disse que o único político que não estava nas entranhas do crime, que não foi comprado, imagina quem que é. Me responde. Ele disse Jair Messias Bolsonaro, ainda fala em rachadinha, em imóveis, é incrível. Ele não aceitou o cheque da JBS lá naquele Senado, não sei, teve um cheque lá de, não sei, que lá, um presente. Falei, não quero esse presente, não. Leva de volta. Não, o interessante é, em relação a essa questão do cheque, a história do presidente Bolsonaro, tudo que ele viveu, ainda pessoas criminalizando e sendo alimentadas por essas mídias que são pagas, né? Vamos deixar isso bem claro. Compradas. Mídias compradas que desenvolvem a chamada PNL. Eu diria para você o seguinte, ela passa a notícia que eu quero comprar, tá? O que eu quero comprar? Eu quero comprar um pacote, tá? Vou chegar ali, vou cantar uma música, e a minha música que eu vou cantar, você vai lá tirando. Você só coloca a minha voz afinada.
o meu desafinamento, não, desculpa, eu sei lá, eu estou emocionado, eu não sei nem como dizer isso. A minha falta de afinação para cantar aquela música, você descarta. Certo. Entendeu? Entendi. Ou seja, eles definem o que vai ser passado, né? Eles definem o que vai ser passado, e por isso que nós temos aí hoje a ORE, né? Uma associação dos oficiais da reserva, e visitando escolas, gerando esse incentivo, esse entusiasmo, dando a eles a oportunidade de compreender que eles fazem parte das observações para manter a liberdade do Brasil, que nós sabemos muito bem que esse projeto de pátria grande, marxista, aqui para as Américas, nós já vimos que esse presidente eleito pelo TSE, que não teve, nós sabemos muito bem o que eles fizeram nessas eleições, eles estão pensando em criar uma única moeda, mais uma vez, para tirar o que o povo brasileiro tem, gerar uma economia nivelando por baixo, e nós vamos pagar muito caro, né, Tenente? Você tocou no assunto, veja bem. Um dinheiro que valoriza de um povo que trabalha, aí você vai lá e coloca o seu dinheiro junto com aquele de um povo que não trabalha. Aí você arruma uma moeda igual, aí você vai tratar do restante de quem não quer trabalhar. Não, é incrível, ou seja, gerando mais problema. Que ideia absurda, gerando mais problema. Ou seja, eles trazem soluções para a desigualdade nas Américas sem usar o verdadeiro enriquecimento, que é a produção, que ela vem, pode ser individual e pode ser privada. Porque já é tão difícil nós prepararmos o sanduíche para vender, o picolé para vender, achar o bom funcionário, achar o bom técnico do satélite, de computador, de notebook, de freezer, de empilhadeiras. Nós vamos vendo políticos seguindo ideias do século XIX, igual na criação do 1º de maio, que era uma questão, havia um problema de carga horário, mas as leis organizam isso. Só que eles gostaram do negócio e quiseram transformar as palavras de Karl Marx nesse socialismo plural, planetário, que realmente acaba tirando o próprio incentivo. Não é, João, não é por aí. Presta bem atenção. Se eu trabalho, eu tenho que ter o meu salário, o meu rendimento. Eu faço uma proposta para você, o meu salário para mim fazer alguma coisa, eu preciso ganhar 10 mil reais, se você tiver, mas eu vou fazer de uma forma que vale os 10 mil reais. Por exemplo, vamos mudar aqui a estrutura. Eu vou pintar uma parede. Você combina para mim, 100 reais para você pintar essa parede. A lata de tinta está aqui. Eu vou lá e pinto a parede aqui, mas eu pego a lata de tinta e coloco 50% de água nela. E os outros 50% da tinta eu levo para minha casa, além dos 100 reais que eu estou te ganhando. Isso é honestidade, ou desonestidade, que é feita hoje no Brasil inteiro. Por isso que muitos aí estão tornando o crime compensativo, Tenente. Eu tive um exemplo disso, uma pessoa de total ignorância, mas ela tentou me dobrar. Eu tive que gastar... Foi uma única vez, 2 latas de tinta, sendo que aquela parede eu pintava com apenas uma lata de tinta. Aí ele ainda teve a capacidade de colocar, olha, tanto que é desagradável, mais água e colocou uma bisnaga azul. Mas eu não pedi tinta azul, é porque tinha tanta água na tinta, João, e o rolo, a hora que ele passava, só ficava 2 pontinhos, né? Aí eu vou botar uma bisnaga aqui atrás. Então... Ou seja, é muita malandragem, né? Muita malandragem. O interessante, Tenente, que eu quero ressaltar aqui nessa live, aqui pelo Instagram, agradeço todas as pessoas que estão nos vendo aí agora, ao vivo, é que os inimigos do presidente Bolsonaro dizem que ele roubou a bandeira do Brasil e por isso que nessas eleições eles
tirar os símbolos patrióticos. E nós sabemos, como os críticos, que não é nem de esquerda nem de direita, diz que Bolsonaro pegou a bandeira no chão e levantou a bandeira do Brasil. E hoje nós sabemos que não houve transparência nessas eleições, nós sabemos que o voto impresso era algo que era para ter feito desde 1995 ou 96, se eu não salvo engano, e nós hoje estamos vendo a importância de todos os brasileiros resgatar essa soberania patriótica. Ô João, eu não sou... A minha pior nota era o português. A minha melhor nota era em matemática e eu amava ciências. Então eu diria para vocês o seguinte: eu prefiro somar do que subtrair. Ponto. Então tá aí, tá dado o recado, basta você ter juízo, estudar a vida pregressa, regressa desses ministros, entender que os discursos não levantam cedo. Os discursos não furam buracos, pois os exemplos já dados historicamente desses que assumem a direção do Brasil sorropeiam os nossos recursos. E que nós vimos cemitérios cheios, um sistema de saúde que só visa, como diz o nosso tenente, como uma lata de tinta, que eles colocam muita água e fazem uso, dissolve e fica com parte do produto ali para uso pessoal. É o Brasil das distorções da lata de tinta. Meus queridos amigos, Tenente Walter Cites, muda Brasil? Muda. Nós, como cidadãos, nós temos a obrigação de fazer o Brasil mudar. Aço. Brasil. Então é isso aí, meus queridos amigos da cidade de Uberlândia. Entrevistei hoje aqui o nosso querido Tenente Walter Cites, primeiro presidente da ORE na cidade de Uberlândia, Associação dos Oficiais da Reserva, que com muito carinho viveu décadas no serviço militar, entende que a disciplina e a hierarquia não é para servir políticos, mas para servir ao povo, né? Ao povo brasileiro, tá? Nós, como cidadãos, somos nós que tenhamos que chegar lá e ficar as nossas ideias, a democracia, o que é correto, tá? O que é justo. Nós não podemos ficar subtraindo. Aliás, João, deixa eu permitir aqui. Nós falamos do encontro nacional dos oficiais da reserva. É interessante mostrar esses degraus de quem manda, quem obedece, quem conduz as situações. Hoje, a reserva brasileira, seja ela os oficiais, os capitães, majores, coronéis que estão na reserva, tem uma força muito grande, porque eles têm a experiência administrativa de tudo. Eu cheguei numa delegacia, fui fazer um boletim de ocorrência, quem me atendeu foi a filha de um dos meus comandados. Sabe que ela chegou para mim? Eu cheguei e falou: eu não vou precisar provar aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu. Você manda um abraço pro seu pai. Pronto, estava lá o boletim. Mas eu não precisava de testemunha. Por quê? O pai dela foi meu secretário. A filha é inteligente demais da conta. Passou num concurso. Ué, precisa da verdade? Precisa, existe os desonestos. Eu digo: não, minha filha, aquilo lá, ele tem exemplo a ser seguido. Foi Tenente Walter Cites. Meu pai. Tenente Walter Cites, o senhor acredita, pela sua experiência, pela condição que acontece no Brasil hoje, que tenentes coronéis, tenentes e outros escalões, eles querem bater continência para a criminalidade?
Vou te devolver a pergunta. Você coloca um ladrão dentro da sua casa? Porque bater continência é um cumprimento. Como é que você vai? Daí foge a hierarquia você cumprimentar um ladrão. É complicado. Nós sabemos que um rei da Pérsia pegou um juiz vendedor de sentença, recebendo propina, transformando o juízo da nação persa em negócios. Ele mandou arrancar Sisemes, o nome do juiz, a carne do corpo toda. E antes dele ser morto, esse rei perguntou a esse juiz quem ele gostaria que sentasse na sua cadeira de juiz. Mesmo no seu leito, praticamente de morte, ele pediu ao rei da Pérsia que colocasse o seu filho. Incrível que o rei, vendo a dureza de coração desse juiz, ele mandou aos subordinados que, ao arrancar toda a pele do corpo dele, que pudesse misturar com couro e fizesse uma vestimenta que cobrisse a cadeira para o filho dele se lembrar que onde ele está sentado está a pele do pai dele que foi arrancado, porque eles deixaram de julgar as causas em verdade e justiça. O senhor acredita que estamos vivendo um momento assim no Brasil? Pior do que isso, né? Pior do que isso. Muito pior. Então é isso aí, meus queridos amigos da cidade de Uberlândia. Mais uma live aqui na residência do Tenente Walter Cid, da cidade de Uberlândia, nesse 5 de janeiro, com muita alegria. Somos mais Brasil. E cadê a bandeira? Essa bandeira jamais será vencida ou derrotada. Ou essa bandeira, ela é uma bandeira de vitória. Nunca perdeu guerra. Nunca perdeu guerra. Não vai ser agora, né? E não vai ser agora. Vermelha jamais. Jamais. Então é isso aí. Somos mais Brasil. Tchau, tchau. E até a próxima live. E nós temos um convite para que vocês vão para a portas dos quartéis e lá onde moram esses insubordinados, que através das canetadas vão mantendo seus conchavos, os tapinhas nas costas e vão querendo dominar o Brasil com as suas autoridades. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal devem estar muito atentas, pois agora eles se agem como cães da República. Amanhã serão mortos por eles mesmos. Muito obrigado, finalizamos essa live. Muito obrigado, Tenente. Um abraço, João. Eu que agradeço. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Tchau!